O que fazer quando você pega uma conta de Mercado Livre? Hoje eu vou ensinar aqui um pouquinho de como a gente analisa e quais são os primeiros passos quando a gente pega uma conta aqui na PlayShare de Mercado Livre. Prazer, meu nome é Giovana Pique, eu sou consultora de Mercado Livre aqui na PlayShare e venho aqui para minha tela que eu vou mostrar um pouquinho aqui dos primeiros passos de como a gente analisa a conta ali desde o princípio. Então, o primeiro ponto, quando a gente abre a tela aqui do Mercado Livre, a gente está aqui com a conta do cliente, a gente consegue ter uma visão de como os anúncios estão, um geral no parâmetro, mas uma das partes mais importantes ali inicialmente é analisar a nossa reputação da conta. Então, a reputação da conta é como se fosse a vida dela, o coração. Então, aqui, por exemplo, esse cliente, a gente consegue analisar aqui algumas métricas, mas a gente consegue ver que ele não tá com a cor verde, a cor dele é amarelo. Aí a gente tem que entender ali o porquê que isso se motivou. Então, visualizando aqui o painel, conseguimos entender que foi por conta de reclamações. Então, ele está acima da porcentagem, né, que foi limitada para ter de reclamações. Então, por isso que a cor dele está afetada. Então, aqui a gente já consegue ter uma análise inicial de como está o estado da conta. Né? Na cor amarela, a gente não tem tanta visibilidade comparado a verde, né? Mas de restante aqui, comparando as outras métricas, a gente consegue entender que é realmente só por causa das reclamações que ele tá com essa cor amarela. Outro ponto crucial também que a gente tem que analisar na conta é o que falta para ele voltar com a cor verde. Então, nesse caso aqui, faltam 10 vendas sem reclamações. Então, é algo que é super possível de alcançar. E a gente, para evitar esse tipo de reclamação novamente, precisamos entender o que foi reclamado. Então, também é importante analisar aqui na parte de reclamações, analisar em métricas. Aí a gente vai conseguir entender quais produtos que tiveram problemas e quais foram os problemas dele, indo aqui ir para vendas com problemas. Aqui a gente consegue identificar, né, o porquê que foi, qual o problema da venda, ó. Esse aqui, por exemplo, foi uma reclamação que foi revogada e vai ser excluído do painel. Então, é muito importante a gente entender quais são as reclamações que estão causando esse tipo de problema na nossa conta, para que a gente consiga resolver elas, sendo melhorando o anúncio, seja descrevendo ele melhor, ou então conversando com o cliente ali para poder verificar qual a melhor forma de resolver essa reclamação. Então, essa aqui é uma parte muito importante. Bom, aí a segunda coisa que a gente tem que observar na conta é na parte de métricas. Então, nas métricas, a gente vai conseguir entender como que está o estado da nossa conta, né? Principalmente se ela está em queda, se ela está em crescimento. Então, por exemplo, aqui a gente verifica geralmente os últimos 30 dias. Aqui a gente consegue já ter uma noção de como está a nossa conta. Então, a nossa conta aqui, no caso, ela está com uma queda aí de 50%. Então, comparada ali os últimos 30 dias. E a gente precisa analisar o porquê, qual a motivação que isso está acontecendo. Então, a gente consegue também ver os detalhes dos compradores, taxa de conversão geral, e a gente também consegue identificar principalmente quais foram os produtos que caíram. Então, principalmente foi esse anúncio aqui, que é 66% do nosso faturamento, que caiu ali nos últimos 30 dias. E aí eu preciso identificar se ele realmente é um produto que está com algum problema, às vezes uma experiência de compra ruim, teve alguma reclamação, ou se de repente aumentou ali, desabilitou uma promoção que estava ativa, e isso fez ele cair a performance. Então, são várias coisas que a gente precisa analisar. Então, aqui, por exemplo, a experiência de compra. Tem 4 problemas que a gente precisa resolver. Então, embalagem chegou em boas condições, mas o produto não funciona, descumpre as características do anúncio, não era da marca original. Então, aqui a gente já consegue entender um cenário geral aqui das métricas, analisando, né, tudo, o que a gente precisa melhorar no nosso anúncio e, enfim, na conta em si, em geral, que a gente já consegue identificar. Aí, um segundo fator aqui também, né, que a gente também tem que analisar é a parte do painel aqui do resumo. Aqui no resumo, ele vai trazer uma visão geral da conta, né? Então, essa visão geral da conta, ele vai trazer as principais métricas que vão ajudar ali a gente a entender um cenário geral. Então, por exemplo, aqui ele mostra que o desempenho da logística de envios Flex vai estar com destaque essa semana, isso quer dizer que ele cumpriu os prazos, mas se caso fosse o contrário, ele poderia aparecer que ia estar uma exposição regular, sem destaque, e isso também afeta a nossa conta.
Então tem aqui a parte da reputação em geral, faturamento, as métricas, tem a parte da minha página também, que tem alguns dados aqui de visitas, então a gente consegue analisar se as visitas estão crescendo ou se estão caindo. Métricas por publicidade também, então aqui a gente consegue entender se as nossas vendas por publicidade estão crescendo, estão caindo. Os cliques também, aqui nesse caso tá 15% de queda em cliques, então também são métricas bem legais aqui. Parte de pós-venda, que é tão importante quanto as outras métricas para manter a reputação. Então, tudo que tem aqui de perguntas a responder é importante para que a nossa conta, para que o algoritmo entenda que a nossa conta a gente está movimentando, está dando atenção aos clientes. Então, tem diversas métricas aqui em geral que a gente consegue analisar. Também tem uma outra parte, deixa eu ver aqui, métricas de envios, também é uma parte bem importante. A parte de envios, a gente consegue analisar tudo que foi vendido, tudo que foi enviado. Então, nesse caso aqui, na parte do Flex, a gente não teve nenhum atraso durante as últimas semanas. Isso quer dizer que o nosso desempenho vai estar legal aí nessa próxima semana. A gente está excelente. Também temos a parte de custos. Então, na parte de custos, aqui no painel das métricas, a gente consegue entender se as nossas vendas estão sendo rentáveis também, se a gente está lucrando com isso. Então, aqui temos mostrando quanto que a gente teve de faturamento bruto. Então, foi 74 mil. Quanto que a gente investiu, né? Isso inclui envios, inclui a comissão do Mercado Livre e a publicidade. Então, a gente investiu 32% e recebemos 50.518. Então, foi 67% do que a gente faturou. Quer dizer que o negócio está super rentável. E isso aqui é um dos fatores super importantes aí para o vendedor, para ele analisar, entender, né? Porque também não faz sentido vender só para trocar figurinha. Então aqui a gente consegue ter todos os dados de quanto que foi, consegue também filtrar pela data personalizada, se for necessário, consegue ver o desempenho por anúncio, quais anúncios estão com mais rentabilidade. Então aqui nesse caso, esses anúncios aqui tem 88% de rentabilidade, contando já com os custos, né? Ele só não vai contar aqui o custo do próprio produto, mas aqui a gente já consegue entender muitas coisas. Se você já fazia alguma dessas ações aqui, deixa aqui nos comentários, e se você também tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente responde. Para você que também não gostaria de fazer nada disso, a gente tem uma assessoria especializada em Mercado Livre. Aqui, só escanear o QR Code aqui em cima. E se você também gostaria de mais conteúdos com mais profundidade que a gente não tem aqui no canal, só escanear o QR Code aqui do Place Space, que é a nossa plataforma de conteúdos. Nessa plataforma, a gente tem uma comunidade de empresários que vendem também no Mercado Livre, em outros marketplaces, que também podem discutir e tirar dúvidas. Gostou do vídeo? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, comentário e tchau, tchau!